Amém? Amados, boa noite. A paz seja convosco, amém? Que bom, aleluias. Amados, abra a tua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 6, de verso 22 ao 23. Amém? Romanos, livros aos Romanos, Paulo escrevendo ali para a igreja de Romanos 6, 22 ao 23. Quem achou, diga amém. Já está no telão ali, ó. Amém? Obrigado. Quem achou, diga amém. Vou imitar o pastor. Quem não achou, olhe para o telão. Amém? Vamos lá, a leitura da palavra do Senhor. A palavra diz bem assim: agora, porém, libertos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento, pela tua palavra. Que assim o Senhor fale, Deus, através da minha vida, e que todos que estejam aqui nessa noite possam ouvir a tua palavra. Que ela venha trazer vida, Deus, para cada pessoa presente e para aqueles que estejam ouvindo, em nome de Jesus. Pai, guarda as nossas vidas, entrego tudo nas tuas mãos, para que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar, em nome do Senhor Jesus. Amados, Deus, o nosso Deus, Ele é a fonte da vida. Amém? Ele é a fonte da vida. Eu botei aqui, cada ser, ele tem e podemos viver um efeito. Ou seja, Deus, ele não, o seu amor, ele é grandioso, mas ele não vai, ou seja, ele não tolera o pecado na vida do homem. Amados, Deus, porque às vezes as pessoas falam assim, Deus é amor, mas elas também esquecem que ele é amor, mas também ele é justiça. E Deus, ele não passa acima da sua justiça, da sua palavra. Tudo quanto Deus ele proferiu, ele vai fazer cumprir, com certeza. Ele vai cumprir com a sua palavra. Ele não é filho do homem para que mintas. Deus, ele tem um propósito na vida de cada ser humano, de cada vida. Se ele não podemos viver, Deus é perfeito e não tolerar o pecado na nossa vida, o pecado nos separa de Deus. Está lá em Romanos, né, já como a gente de 6:23, por isso que ele diz, olha, o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado, ou seja, o preço. Quem trabalha aqui, faça assim. Você trabalha o mês inteiro, né, durante 28 dias e 30 dias naquela correria, naquele cansaço. Eu tiro por mim naquela parada, uma loucura. Parece o pastor diz bem assim, o cenário é de paz, o cenário de paz, mas o meu ambiente é de paz, mas o cenário é de guerra, né? É assim? O ambiente. Então, é aquela correria, aquela loucura, mas depois de toda aquela aflição, de toda aquela angústia, a gente somos assalariados, uma analogia, né? Mostrando para que você possa entender que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do salário é a morte. Mas, querido, mais do que a morte física, é a morte espiritual. Por quê?
Primeiro, vamos nos transportar lá para Adão um pouquinho para a gente entender isso. Quando Deus ele cria o homem ali no sexto dia, tudo bem, coloca no meio no jardim ali, tudo, passa um processo. E depois vem ali a serpente, né? No processo de tentação ali de Adão. Qual é a ordem que Deus dá para Adão? Deus lhe disse, olha, não comereis nem tocareis da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que tocar o comer, certamente morrerás. O que é que a serpente diz lá através de Satanás ali? Ele diz bem assim, ó, certamente não morrerá não. Vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas a questão que estava ali do pecado, da natureza do pecado, quando foi inserida no homem Adão, não era simplesmente o fruto que trouxe a condenação sobre a vida de Adão, mas a desobediência, a lealdade a Deus, ao qual ele deveria ser obediente a Deus e a sua palavra. Mas ele foi desobediente a Deus e começou a terceirizar a mulher que tu me deste. Aí Deus vai para a mulher, dá a sentença, e agora vai para o homem. E fala, não, mas foi a mulher que tu me deu. Aí depois a mulher disse, não, foi a serpente que me enganou. Mas não assumiu a sua culpa, não tinha responsabilidade para chegar e assumir e dizer, não, foi eu sim, Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Queridos, a Bíblia diz que pelo ato de injustiça de um homem, o pecado ele reinou sobre todos. Mesmo daqueles que não viveram da imagem de Adão, ou seja, do futuro. Eu vi um colega esses tempos falando bem assim, mas o que é que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Não foi eu que pequei, ele que resolve o problema dele. Um dia eu vou me bater com esse homem, eu vou dizer umas verdades a ele. Eu falei, filho, Deus queira que você consiga ver ele. Você vai estar bem. Mas é assim, sempre nós queremos terceirizar a responsabilidade para as pessoas, não queremos aceitar. Mas o salário disso, querido, é a morte. Quando o homem ele está separado de Deus, espiritualmente ele está morto, mas fisicamente ele está o quê? Vivo. É um morto-vivo. Você já assistiu o filme daqueles mortos-vivos que o cara dá um bocado de tiro, o bicho cai lá no chão, sai levantando de volta e vai atrás querendo comer. Os viventes, sai aquela correria. Um dia o menino estava assistindo lá em casa, eu falei, cara, como é que vocês assistem um negócio desse? Pelo amor de Deus. Dá uma aflição só de assistir aquele negócio. Parece que os caras nunca morrem, o cara dá não sei quantas rajadas de metralhadora, o cara cai no chão e levanta. Parece ser imortal. Mas é assim, querido, Deus nos criou. Deus criou Adão imortal. Mas na desobediência de Adão, o homem tornou mortal, com os dias contados de vida. E assim veio sobre todos os homens, porque Adão era o representante dos homens na terra. Então, automaticamente, todos nós tornamos pecadores. E a Bíblia diz que o pecado, ele veio desde Adão até Moisés sem lei. Por isso que não foi acreditado. Porque o pecado, ele reinou sobre os homens. Não era hoje o pecado, pode-se dizer que é uma opção. Porque você não tem mais como dizer, agora, porque ele diz aqui na parte B do versículo, ele diz bem assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus, ele é o sacrifício perfeito de Deus para a vida do homem pecador decaído, para o pecador decaído. Deus, ele é, através de Jesus Cristo, a única esperança para o homem. Meu irmão, não tem jeito, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer o que você quiser fazer, mas sem Jesus, você está praticamente morto. Separado de Cristo, essa é a realidade. Tem hora que eu paro lá em casa que eu começo a orar e começo a pensar e falo, meu Deus, como pode? Às vezes nós falamos de Jesus para as pessoas, nós falamos do amor de Deus, pregamos, eu vejo lá na empresa, a gente fazemos um momento de oração e quando terminamos a oração, as pessoas começam a falar hipocrisias, coisas abomináveis. Eu falo, cara, vocês terminaram de orar.
Mas é assim, essa é a natureza do homem pecaminoso, porque ele está corrompido pelo pecado. Ele está separado de Deus, ele está distanciado de Deus, ele não pode ter uma comunhão com Cristo, um contato direto como você tem, porque nós somos de Cristo, não que nós somos melhores do que eles, mas é porque nós fomos justificados pela sua graça, pela sua misericórdia. Mas muitas pessoas não fazem caso disso, porque eles não conseguem ter essa comunhão. É como diz o Evangelho, é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós são um poder de Deus, amados. Mas quantas pessoas estão mortas espiritualmente, porque Adão primeiro ele morreu espiritualmente, a primeira morte foi espiritual. Aí vem a morte física é a consequência da morte espiritual. Porque depois ela veio e atingiu Adão, e Adão tornou-se mortal. Mas Deus criou Adão imortal, amados. Deus criou ele para viver eternamente, para viver como eles, como Cristo e Adão. Era um só. Porque Deus ele criou com essa natureza divina. Mas por isso que a Bíblia diz, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. Queridos, não tem mais desculpa de nós dizermos, o pecado agora, Adão que pecou é problema dele. Não é. Porque hoje nós temos o favor, a graça do Senhor. E quando ele olhou para nós, Paulo ele diz de uma maneira mais clara, lá em Romanos 50, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, ainda na prática do pecado. Mas Deus mesmo assim ele amou. Essa é a prova do amor de Deus, do grande amor de Deus, querido, porque Deus, se ele fosse olhar para nós merecíamos verdadeiramente como tinha que olhar, era a morte, era o inferno. Mas não, agora nos deu a liberdade. Lá em João 1:1 ele diz bem assim, todos quantos lhe receberam, ele deu o direito de ser chamado, ou seja, a gente não tinha um direito de filhos. A gente simplesmente era criatura de Deus, vivia na prática, simplesmente era criatura de Deus, sim, porque o diabo não tem nada. Não é do diabo, como muitos dizem, vocês são filho do diabo. Filho do diabo não tem paternidade nenhuma, a única paternidade que ele tem é a mentira, que ele é o pai da mentira. Mas filhos, para nós tornarmos filhos, foi um direito dado. Quando nós nos rendemos a Cristo e confessamos a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, então Ele nos deu esse direito ao qual nós não tínhamos, de sermos chamados filhos de Deus. Mas, amados, agora não podemos mais viver na prática do pecado. O pecado não tem poder mais sobre a minha vida, mas quantas pessoas, falando hoje para a igreja, direto para a igreja, para aqueles que são de Cristo, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que foram justificados pela sua graça. Claro que a palavra do Senhor diz que não há um justo nenhum sequer, ele diz aqui lá no 5. No 3, Romanos 3, 10. Ele diz bem assim, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há um justo, queridos, nenhum sequer. Porque ele sabe que Jesus Cristo, ele nos deu a sua graça e a sua misericórdia. Nós não somos melhores do que ninguém, porque ele disse, aquele que não tem pecado já se fez mentiroso. Mas o pecado é um acidente na nossa vida. Nós não andamos aí buscando o pecado. Onde é que está o pecado? Eu vou lá. O pecado está no nosso coração, está na nossa mente, na forma que pensamos, na forma que desejamos ou cobiçamos, num gesto, numa palavra, seja qual for. Mas todo dia é uma luta
Todo dia nós temos que viver um novo dia, uma vida com Cristo. Todo dia nós temos que renovar nossas forças. A nossa aliança nós oramos, buscamos a Deus, nos santificamos diante do Senhor. Fazemos 21 dias de jejum. Fazemos as orações, porque é preciso. É preciso para nos mantermos de pé, para nos mantermos conectados com Cristo. É preciso viver uma vida com Deus, é preciso viver uma vida na presença de Deus. Nós não podemos viver distanciado do Senhor, nós não podemos viver distanciado da presença de Deus, porque nós precisamos ter uma vida com Deus, e nós só encontramos essa vida quando nós temos comunhão, e buscamos nossa comunhão através da igreja, ouvindo a palavra, orando, lendo a Bíblia, nos santificando. Meus amados, não é mais tempo de brincar de ser cristãos. Não é mais tempo de... muitas das vezes nós vimos para a igreja pegar nossa Bíblia com a nossa família em casa. São outra situação, uma aparência de viver uma vida de aparência. Mas ele diz que pelos frutos ele conhece. Ninguém pode se ocultar dos olhos de Deus, amados. Ninguém. Porque ele vê aquele que está em trevas e aquele que está na luz. Não adianta eu vir aqui diante do altar, eu pregar, falar da palavra de Deus, e olha que eu vigio muito, que eu conheço muita gente, até quando eu ando na rua eu estou vigiando. Até no olhar, né? Uma coisa que o homem tem que ponderar muito, porque isso é da natureza humana. Então, você anda, mas você anda com seus olhos firmes em Cristo. Porque você não pode, se o ímpio olhar para você, você está andando com o ímpio ali, e passar uma mulher, seja na frente ou o que for, ó, irmão, eu estou vendo, estou olhando para você, viu? Você não pode não pode olhar não. Eu falo, filho, é o seguinte, ver, nós conseguimos ver e olhar. Eu não posso cobiçar no meu coração. Mas eu vou arrancar meus olhos? Não tem como, meu Deus. Porque o pecado está diante de nós todos os momentos, batendo na nossa porta, batendo no teu coração, todo momento tentando te prender, de alguma forma, tirar você da presença de Cristo. Todos os momentos o inimigo, ele está investindo contra a minha vida, contra a tua vida, tentando de alguma forma tirar você de Deus, tirar você da presença de Deus. Mas o Senhor disse uma coisa para Josué: ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Meu irmão, eu quero te dizer, ser forte. Não desanime, não desista, não olhe para as dificuldades da vida, não olhe para os obstáculos da vida, porque nós sabemos que o inimigo é ardiloso, ele vai tentar contra a tua vida, ele vai tentar bater a tua fé, ele vai tentar te desanimar, ele vai tentar tirar você da presença de Deus, mas eu quero te dizer, não desista. Porque o Senhor, ele vai estar com você aonde quer que você andar. Não importa se você esteja no ônibus, você vai estar louvando ao Senhor. Não importa se você esteja no trabalho, você vai estar louvando ao Senhor. Não importa onde você estiver andando, mas você vai estar com Cristo e ele vai estar com você. Esse dia uma pessoa, ela olhou para mim e falou: irmão, você está batendo na boca onde você anda, você anda falando sozinho o tempo inteiro, eu fiquei te observando, novato lá, da empresa que trabalha na minha equipe. Aí eu falei com ele, falei bem assim: você que está dizendo que eu estou doido e que eu estou falando só. Porque todo momento, quando eu vejo alguma coisa que me traz frustração, eu mudo a minha mentalidade, o meu pensamento. Eu tiro o foco, eu desvio o foco do meu pensamento daquela coisa que me traz angústia, e eu foco no Senhor. E eu começo a orar, eu falo: Senhor, me ajude. Eu repreendo esse pensamento da minha mente, do meu coração, em nome de Jesus. Eu não aceito, eu rejeito agora. Se for da carne, eu rejeito. Se for de Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, Satanás. Sai agora em nome de Jesus. Nós usamos o poder e a autoridade do nome de Jesus para combater o mal, porque senão o mal vem contra nossas vidas e nós sujeitamos à vontade dele, querido. E se você não for forte, se você não se fortalecer, você termina caindo, você termina desistindo, você começa a se frustrar.
E começa a olhar para as dificuldades, sem de você olhar para o Senhor no momento da tua dificuldade, não. Você começa a olhar para os problemas, você começa a olhar para as coisas que vêm de encontro contra a tua vida, e você esquece que você tem um Deus soberano, que você tem um Deus altíssimo, um Deus que pode todas as coisas. É só um momento, toda luta tem um tempo. É cronometrado, todo momento, tudo que você passa, toda aflição, ela não é para sempre, irmãos. Ela tem um tempo determinado. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus, elas foram provadas para ser aprovado por Cristo. Deus permite que nós passamos por muitas tribulações e aflições para que nós possamos aprender com Ele e nos aproximar dEle e vivemos uma vida dependente dEle. Eu pedi a Cristo, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor tire tudo aquilo que possa me separar de Ti, da Tua presença. E algumas coisas aconteceram e isso me trouxe uma certa angústia no meu coração, mas depois eu entendi. E agora me trouxe uma paz. E eu falo bem assim, oh Deus, muito obrigado por aprender a confiar no Senhor. Porque quando confiamos em Deus, quando tudo está bom, é mil maravilhas, irmãos. Mas você confia em Deus quando tudo está dando errado na tua vida. Aí é fácil, aí vamos ver se você é perseverante mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não desista, porque o Senhor, Ele é contigo. Por isso que nós precisamos confessar a Cristo todos os momentos, viver uma vida com Cristo todos os momentos. Nós somos a imagem, nós transmitimos agora a imagem da natureza, que o homem decaído, não, ele tem a imagem decaída de Adão, que nós tivemos a imagem de Adão, homem. Mas quando nós nos tornamos uma pessoa, em Cristo, querido, nós passamos a viver, a ter a natureza, a imagem do Criador, porque ela transmite na nossa face pelo Espírito Santo, ao qual o Senhor nos deu, ao qual habita dentro de nós. Nós precisamos todo momento, é por isso que você vê aqui nessa noite de oração, no culto de oração, buscar a presença de Deus, buscar renovo na presença de Deus, e eu creio que Deus ele vai fazer algo extraordinário na tua vida, se você abrir o teu coração e permitir Ele entrar na tua vida. Aleluia. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Mas para isso, querido, é preciso, lá em Romanos 10, ainda no verso 9, ele diz bem assim, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não fez essa aliança com Cristo. Você não fez esse momento publicamente de chegar aqui e se render a Cristo. Eu me lembro que quando um dia, no culto de oração, Deus falou comigo e eu tinha vergonha de entrar na igreja. E a primeira pessoa ali que me evangelizou naquela igreja foi minha esposa, por isso que eu estou casado com ela até hoje, né? Estava lá na igreja, do outro lado ouvindo a mensagem, tímida, irmã. Pode ver. Hoje ela não é mais, né? Melhorou já 80%, 90%, vou dar 90%, vou dar um número. Mas, gente, era terrível. Não conversava com ninguém, era quieta. E toda na dela ali, para conversar com uma pessoa, Deus me livre. Não... E um dia, não sei como é esse, a gente estava conversando esse dia em casa, dando risada, que tem hora que a gente fica até tarde da noite ali conversando e dando risada. E rindo das coisas que nós já vivemos em Cristo. E ela fala bem assim, meu Deus do céu, né, como é que pode a pessoa ser, naquela época, ser tão tímida assim, mas mesmo assim, ela falou, mas foi por Deus eu chegar aquele dia e te convidar para você ir para a igreja, não foi? Ela saiu da frente da igreja, ia começar o culto,
E passou como daqui lá do outro lado da casa do vizinho ali, da outra rua ali, que a igreja era uma rua, também de frente com a rua. Aí ela chegou bem assim, ó, vamos para a igreja, Jesus tem um plano na tua vida e tal. Começou a me evangelizar. E eu falei, hoje não, outro dia eu vou, e não fui. Eu vi o culto todo lá de fora, eu vi a mensagem, aquela mensagem estraçalhava o meu coração, eu ia para casa. E chegava em casa e falei para Deus, Deus, se o Senhor tem um plano na minha vida, por que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo ainda? Para que eu fui falar isso? Graças a Deus que eu falei isso, né? E aí tudo começou a dar errado, um bocado de coisas começou a acontecer, e eu não tinha mais vontade de ir para festa, tinha forró, folia, carnaval, meus colegas tudo ia, me chamava para ir, eu falei, cara, eu vou lá fazer o quê? Eu não quero não. Fala, o que é que está acontecendo com você? Você está parecendo que é crente agora? Eu falei, pretendo um dia, né? E graças a Deus, Deus me chamou, já há 25 anos, mais aí já faz 26 anos. E estamos aí. Meus amados, eu quero te dizer que é uma luta constante. Não é fácil, é desafiador. Mas eu quero te dizer, é uma vida de vitória, de bênção também. É momento de espinho, momentos difíceis. Um dia Deus me deu um sonho que eu subi uma escada bem alta. E tinha tipo uma igreja assim, tinha bastante gente orando de joelho, orando. E tinha uma escada bem alta, eu comecei a subir aquela escada, mas subia com tanta, sabe, com tanta alegria, sabe quando você recebe algo que você fica extremamente alegre, feliz. Eu subia com aquela vontade. Quando eu cheguei no meio do caminho, irmão, começou a vir uns degraus ruins, difícil, e eu pisava com cuidado para não cair, bem difícil de subir. Eu falei, Deus, mas como esses degraus são ruins de subir? Ele falava bem assim, olha, tenha humildade. E aí, pessoa que não passava aquela fase, já vinha outros degraus que ficava bom. Eu falei, Deus, agora esses aqui são bons. E ele falava bem assim comigo, tenha humildade. E eu acordei do sonho. E eu entendi o que Deus estava falando para mim. Que tinha momentos que ia estar bom na minha vida, mas também ia ter momentos que ia ter mal, que ia estar mal. Mas isso fazia parte da vida. E é assim também na minha vida, e é assim na tua vida, meu irmão. Nós vivemos momentos de desafios, momentos difíceis. Todos os homens de Deus, não tem um, já está dizendo, os heróis da fé, hebreus, heróis da fé. Sabe por quê? Porque eles venceram reis, venceram as batalhas. Eles foram jogados nas covas dos leões, eles foram lançados, meu querido, na fornalha. Outros na história foram lançados em tacho de óleos, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram cerrados, outros foram apedrejados, e muitos outros degolados. Mas não negaram a sua fé. Amados, não desista. Não deixe essa dificuldade que você esteja passando abalar a tua fé. Não deixe que isso venha tirar o seu ânimo. Não deixe que essas coisas deste mundo, ele venha tirar a tua paz. Porque quantas pessoas têm desesperado, têm passado por uma luta, ela não entende que é um processo. E passar pelo processo não é fácil. É um momento dificultoso mesmo, é difícil, e a pessoa não entende, mas se a pessoa ela permanecer, ela desiste. Amados, não vem nenhuma luta sobre nós, que Deus não permite que nenhuma luta venha sobre a nossa vida, que nós não tenhamos a capacidade de suportar. Se ele vê que você não suporta, ele nem te dá. Porque ele é conhecedor, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele vê, ele sabe, ele pode. Então ele não vai permitir que algo venha sobre a tua vida. O que ele te deu é porque você tem a capacidade de suportar, de resistir e de vencer. Só tenha paciência. Só espere no Senhor mais um pouco. Não desanime, tenha força, tenha coragem, bom ânimo. Quer dizer para você, olha, tenha força, tenha coragem. Não desanime. Imagine só, irmãos. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados naquela... rei, não importa. Se o Senhor nos livrar, amém. Se também não livrar, que seja feita a vontade de Deus. Eu entro nesse negócio mesmo, e daí?
Porque para eles, o único que importava era obedecer a Deus, era obedecer a sua palavra. Adão não obedeceu a Deus, não obedeceu. Ele teve uma opção, sim. O Senhor falou: de todos os frutos poderei comer, mas desses não como, nem tocarei, porque no dia em que vocês tocar ou comer, vocês vão morrer. Aí vem um capeta no ouvido, às vezes, ele dizer: não faz isso não. Mas não tem nada não. Eu vou fazer só essa vez só. Irmão. É aí que o diabo ele passa o laço. É aí onde você abre uma brecha espiritual na tua vida, para o diabo ser andar na tua vida e fazer o que ele quiser. Sabe? Eu vivi com muitos jovens na minha adolescência, ainda na igreja, e eu via muitos, começava a namorar, pensar que não, eu já estava morando junto com as meninas, eu falava bem assim: rapaz, como é que você faz uma besteira dessa? Não, depois que eu casar, Deus perdoa tudo, torna normal. Eu falei: mas você abriu no mundo espiritual uma brecha para o diabo, ele prevalecer contra o teu casamento, contra a tua vida. Oxe, irmão, Deus me livre, filho. Tudo, tem um ditado: tudo que começa certo, termina certo. Mas se você já começou errado, irmão, do que custa obedecer a Deus? Que custa obedecer a palavra de Deus, fazer tudo certinho, né? O processo do namoro, do noivado, do casamento. Eu fiz isso. Olha o Google aí interagindo, tá vendo? Está. Não se converteu, não. Ele tá... Às vezes acontecem essas coisas. Mas, amados, a vida é assim. É desobedecer, mas às vezes também não estou botando pânico na tua vida, né? Que nem também, meu Deus, e agora eu não posso fazer mais nada. Depois que eu passei para a igreja, teve um tempo que eu fiquei frustrado. Porque eu era rodado de assembleano, e você sabe assembleano como é, né? Eu estava de bermuda, irmã, vai se converter, senão não vai para o céu. Nunca mais eu usei uma bermuda. E aí outro falou bem assim: olha, toma cuidado. Você está na igreja errada. Eu olhava assim e falava: Jesus, tem misericórdia. Mas a língua dava 1 quilômetro. Só vivia defamando, falando mal dos outros, das religiões dos outros. Irmão, vai orar. Para de falar, de falar mal da vida dos outros. Para de falar mal da vida do teu irmão. Se você não puder ajudar, se você não puder orar. Já viu aqueles irmãozinhos? Quando acontece na igreja, irmão, acontece coisa na igreja, eu nem sei. Acredite. Quando eu vou saber misericórdia, eu falo: meu Deus. Mas tem pessoas que quando acontece: mas me fala aí o que foi que aconteceu. Nossa, eu vou orar pela vida dele, né, irmão? Mentira. Língua grande, como fala lá na Bahia o ditado, né? Linguarudo. Mas não, amados. Nós precisamos ter uma vida com Cristo. Nós precisamos viver a Cristo de verdade. Por isso que ele está dizendo, Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17, né, que ele diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas ele tornou tudo novo na tua vida. Ele fez você um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Meus amados, para viver em comunhão e obediência a Deus e a sua palavra. Por isso que nós somos nova criatura. A velha criatura já passou com seus efeitos, com suas vontades, com seus prazeres. Agora nós somos de Cristo, amém? Agora nós somos do Senhor Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Agora nós somos de Cristo. Não olhe para as coisas deste mundo, para aquilo que esse mundo ele te apresenta, para aquilo que este mundo te oferece. Porque tudo é engano, tudo é mentira. Muitas das vezes as pessoas se preocupam com o pecadão, né? Mas as raposinhas, aquelas pequenininhas que ninguém vê, sabe? Aquela muitas das vezes que você faz ali no oculto, só você e Deus. Ou você talvez, eu vou dizer, talvez você é o capeta. Depende do que está fazendo. Meus amados, mas eu quero te dizer uma coisa: nada ficará oculto do nosso Deus. Nada ficará, nenhum pensamento da tua mente, ela ficará oculta aos olhos do Senhor, aos ouvidos do Senhor. Nada poderá ficar oculto dos olhos de Deus.